Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando sobre o Evangelho de João, com o seguinte tema: Jesus Cristo, a verdade que liberta. Hoje nós vamos entrar como disse ontem, no papel Jesus, o Mestre. João, capítulo 3, do verso 1 ao verso 21. Então nós vimos que nesse capítulo de João, capítulo 3, Jesus se apresenta em três papéis: o mestre, o noivo e a testemunha. Hoje nós vamos começar vendo o mestre. O que ele nos ensina como mestre? Como mestre, ele ensina. Na condição de mestre, Jesus ensina sobre a regeneração espiritual. Uma questão de vida e morte. De entrar ou ficar de fora do reino de Deus. Ter a vida eterna ou continuar morto espiritualmente. Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre regeneração ou, melhor dizendo, novo nascimento. Jesus, ele dá uma aula a Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um judeu, membro do Sinédrio, mestre da lei. Porém, ele era um ignorante sobre as verdades espirituais, mesmo conhecendo a lei, ou seja, a Bíblia daquela época. Ele reconhece a Jesus como mestre e sua providência divina por causa dos milagres, como nós vemos no texto, capítulo 3, do verso 1, o verso 2 e o verso 9. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então ele era ignorante, ele fala: Senhor, eu sei que você é mestre, mas como pode ser isso? Aí Jesus ele começa a ensinar. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que Jesus estava ensinando a Nicodemos aqui? Jesus ele é direto nesses dois versículos sobre a necessidade de nascer de novo. Aqui temos três detalhes a respeito da regeneração, do novo nascimento e dos ensinos de Jesus. Primeiro, a necessidade do novo nascimento. João 3, verso 3 e 7. Segundo, a extraordinária revelação. Em verdade te digo. Jesus revela os segredos de Deus. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Então, a necessidade do Novo Testamento traz para nós esta revelação extraordinária que Jesus faz a Nicodemos. Ou seja, em verdade te digo. Digo o quê? Que é necessário nascer de novo. Então, essa necessidade de nascer de novo é revelar os segredos do coração de Deus. Que quem não nascer de Cristo Jesus não poderá ver o reino dos céus. Ele, Jesus Cristo, é a testemunha fiel e verdadeira deste novo nascimento que Deus requer do homem, porque o homem está morto nos seus delitos e pecados. Segundo, os requisitos necessários. Se alguém não nascer de novo, o verbo aqui está na voz passiva, indicando ser gerado do alto, de Deus, ser gerado de Deus, como podemos ver em João 3, verso 30 e verso 31. Convém que ele cresça, ou seja, convém que Cristo cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Jesus está fazendo a comparação de Nicodemos, que ele é terreno,
Ele é o mestre terreno, mestre da lei, mas ele não estava entendendo das coisas espirituais. Cristo, ele veio das alturas, ele veio de Deus, e ele fala a respeito dos ensinamentos de Deus, dos segredos do coração de Deus. E também nós vamos ver em João 3,36, por isso quem crê no Filho, Jesus Cristo, tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, ou seja, não crê no Filho de Deus, não verá a vida eterna, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ou seja, ele está distante do amor de Deus, mas sim da ira de Deus, porque não crê em Cristo Jesus como o Filho de Deus. E a terceira, a maior felicidade, ver o reino de Deus. Isto significa experimentar, encontrar, participar, é ter a vida eterna, como podemos ver em Mateus 9,34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, aos que creem no seu nome, ele dirá: entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, a eternidade é para aqueles que creem, e esta é a maior felicidade que nós temos. Ter a certeza da salvação mediante a fé em Cristo Jesus e herdar o reino dos céus, indo à presença de Deus Pai. Segundo, a natureza do novo nascimento. João 3, do verso 4 ao verso 6. Nicodemos, ele não compreende o que é o novo nascimento. Isso fica claro no verso 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Ou seja, ele não entendeu que Jesus estava falando de nascer de novo. Para ele era necessário voltar ao ventre da sua mãe. E ele pergunta isso. Ou seja, nestas duas perguntas, duas coisas ficam evidentes. Ele não compreendeu o que é o novo nascimento e ele estava interessado em aprender o que é o novo nascimento. O que Jesus estava falando a respeito da regeneração e do novo nascimento? O novo nascimento é espiritual. João 3, 5 e 6. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então Jesus está falando aqui do novo nascimento, de deixar de nascer só na carne, mas nascer do Espírito, nascer em Cristo Jesus. O novo nascimento é nascer da água e do Espírito. O que vem a ser isto? O que é nascer da água e do Espírito? O novo nascimento se dá por meio da ação conjunta do Espírito Santo e da palavra de Deus. Ou seja, é a junção da palavra de Deus juntamente com a ação do Espírito Santo, que vem convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, do pecado porque ele está morto em seus delitos e pecados. E ele precisa de Cristo para ter a vida eterna. E o Espírito Santo aplica o sacrifício de Cristo da cruz na nossa vida, fazendo com que venhamos nos arrepender e buscar o perdão e nascermos de novo em Cristo Jesus. E isso fica evidente em Ezequiel, capítulo 36, 25 a 27. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentre vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne,
porém dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Aqui está a junção do Espírito Santo de Deus, que ele vai colocar dentro do nosso coração quando cremos em Cristo Jesus. E guardar os meus juízos e os meus mandamentos, os meus estatutos e os meus juízos, observando, ou seja, a palavra de Deus sendo guardada dentro do coração e observando para não pecar contra Deus, contra o próximo. E Paulo, ele descreve o novo nascimento como o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito 3, de 4 a 7. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, Jesus Cristo, e seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por homens, por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então você vê o lavar regenerador do Espírito Santo derramado mediante Cristo Jesus, o nosso Salvador. Terceiro, quem produz o novo nascimento? João 3, 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito Santo de Deus. João 3, 8. O Espírito Santo é o agente que produz o novo nascimento. O vento é uma das metáforas usadas para explicar a ação do Espírito Santo. Aqui, nesse texto, nós podemos citar 3 características. Primeiro, o Espírito Santo ele age soberanamente. O vento sopra onde quer. Ele produz o novo nascimento na hora que ele quiser, no coração do homem, no momento exato que Deus permite. Segundo, ele age de forma invisível, ou seja, não podemos vê-lo, mas podemos sentir o poder da sua presença. Ele transforma o coração do homem sem o homem perceber. Por quê? Porque ele age soberanamente. Terceiro, ele age irresistivelmente. Ele é como vento impetuoso. Sua ação é inexplicável, imprevisível e irresistível. O homem não pode dizer não. O homem não controla o Espírito Santo. Quem controla o Espírito Santo é o próprio Deus, que é da mesma essência. Quarto, como acontece o novo nascimento? João 3, de 9 a 15. O novo nascimento é incompreensível à razão humana. E isso fica claro. João 3, 9 e 10. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Ou seja, ele não compreendeu por que Jesus disse nascer de novo. Porque, humanamente falando, é incompreensível a nossa razão. Então, como alguém que ensina a lei, ou seja, tu és mestre em Israel, tu és mestre na lei, tu és conhecedor da lei, não compreende o seu ensino fundamental? A salvação é a doutrina-chave de toda a palavra de Deus. O sacrifício de Cristo Jesus é a mensagem-chave de toda a palavra de Deus, porque por meio do sacrifício de Cristo nós somos salvos. E Nicodemos não entende isso. O que Jesus ensina tem 3 características fundamentais. Primeiro, é de absoluta confiança. Por que é de absoluta confiança? Em verdade te digo.
que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. João 3:11. Então, Jesus está mostrando que ele é de total confiança, porque ele é a testemunha fiel. Segundo, é de origem celestial. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? João 3, verso 12. E terceiro, o que ele ensina, só ele pode ensinar. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Verso 13 de João, capítulo 13. Ou seja, ele fala das coisas celestiais porque ele veio do céu. Ele habitava lá. Então ele fala claramente a respeito do que é celestial. Mas, afinal, como acontece o novo nascimento? Jesus cita o texto antigo do Antigo Testamento para explicar. Ou seja, Jesus ele cita o texto de Número, capítulo 21, versos 4 a 9, para explicar o que é o novo nascimento. Em João 3, 14 e 15, é a respeito de Números 21. Ou seja, e de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Houve um momento lá no deserto que o povo de Israel estava morrendo por mordidas de serpente. E Deus falou para Moisés levantar uma serpente de bronze. E todo aquele que olhasse para a serpente era curado. Assim, Jesus ele está usando da história lá de Números para mostrar que ele deveria ser levantado na cruz e sacrificado. E todo aquele que crer em Cristo Jesus no seu sacrifício terá a vida eterna. Ou seja, tal como o povo de Israel fora curado olhando para a serpente, nascemos de novo quando cremos no sacrifício de Jesus na cruz em nosso lugar. Em Romanos 6, verso 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, quando nós olhamos e cremos em Cristo Jesus, nós temos a certeza que Ele é o nosso Senhor e Salvador da nossa vida. E por último, as consequências do novo nascimento, João 3, do 16 a 21. O novo nascimento determina a condição espiritual da pessoa, salvação ou condenação. E João 3, 16 e 17 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus não enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aqui tem duas verdades principais. Cristo não veio julgar o mundo, ele veio para salvar o mundo. Por isso que Deus enviou seu Filho amado para morrer numa cruz. E nos amou de uma tal maneira. E no verso 18, fica duas atitudes bem claras. Quem crê não é julgado. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, quem crê jamais será julgado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, verso 1. Então, quem crê não é julgado. Bem claro aqui. E Romanos 8 diz que nenhuma condenação há para quem crê em Cristo Jesus. Porém, quem não crê já está julgado. João 3,18. Aqui é Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos,
A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse 21, verso 8. Ou seja, quem não crê em Cristo Jesus já está julgado, já está condenado. Quanto ao, porém, aos covardes, aos incrédulos, aqueles que não crêem. Então, queridos, o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos que Jesus, como mestre, ele nos ensina sobre a regeneração espiritual, o novo nascimento. Porque sem Cristo nós estamos mortos, mas com Cristo nós temos a vida eterna. Jesus ensina isso a Nicodemos, a necessidade do novo nascimento, a natureza do novo nascimento, quem produz o novo nascimento, como acontece o novo nascimento e as consequências do novo nascimento. E vivendo assim, nós nascemos para Cristo e vivemos para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Vamos orar? Senhor, aplica esta palavra em nosso coração, para que possamos viver para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Toca em cada coração por meio do Teu Espírito Santo, trazendo um novo nascimento, a regeneração da nossa vida espiritual, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe e até amanhã.